Olá, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui comigo. Espero que essa videoaula encontre você e sua família com saúde física e psicológica. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sistema linear e relembrar um pouquinho de equações lineares. Estão preparados? Então, simbora! Então, vamos iniciar o nosso estudo de sistemas lineares e relembrar um pouquinho de equação linear. Dona Chica foi à feira e comprou um abacaxi, 2 pencas de banana e 3 carambolas, gastando no total R$260. Seu Juca foi à mesma feira e comprou 2 abacaxis, uma penca de banana e uma carambola, gastando R$150. Gigi comprou 4 abacaxis, 3 pencas de banana e uma carambola, gastando R$290. Qual o valor de cada fruta? Aqui nós temos uma situação do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, nossa realidade. Como você resolveria o enigma dessa situação? Como você calcularia o valor de cada fruta? Vamos lá aprender? Então vamos relembrar o que é uma equação linear. É toda a equação do primeiro grau que possui uma ou mais incógnitas. Aqui nós temos a representação de uma equação linear. Veja que nós temos as incógnitas, todas elas com expoente unitário, que é uma característica. Para que ela seja do primeiro grau, ela não pode ter o expoente maior que 1. Nós temos o nosso termo independente e nós temos os coeficientes que acompanham as nossas incógnitas. Tanto os coeficientes como o termo independente são números reais. Então, A1, A2, A3 e AN são números reais, como eu já falei, e recebem o nome de coeficientes das incógnitas, que são x1, x2, x3, xn. E B também é um número real e nós chamamos de termo independente. Então, nós temos aqui exemplos de equações lineares. 2x mais y menos e igual a 0. Aqui nós temos todas elas, todos os termos com expoente unitário. W mais v mais u mais t igual a 1. X sobre 2 mais y mais z igual a menos 1/5. Também nós temos os contra-exemplos. Professor, em que situação nós não consideramos uma equação linear? Aqui nessa primeira, x vezes y vezes z igual a 0, não é considerado uma equação linear, apesar de termos todas as incógnitas elevado a 1, o expoente 1, não é considerado, pois eu tenho uma multiplicação de incógnitas, certo? Então, nesse caso, não pode. Nessa segunda situação, nós temos a primeira incógnita com expoente 2. Então, para ser uma equação linear, o expoente não pode ser maior que 1. Nessa terceira situação, nós tanto temos a multiplicação de 2 incógnitas, como temos uma incógnita que não está com expoente 1, está menor que 1. Quando a gente tira o x da raiz quadrada, veja que o expoente dela fica diferente. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, a raiz quadrada de x nada mais é que x elevado a 1/2. Então, aqui o meu expoente é menor que 1. Então, para ser uma equação linear, o meu expoente tem que ser igual a 1. Então, o que é um sistema linear? É o conjunto de 2 ou mais equações lineares. E está aqui a representação de um sistema linear. Vocês podem verificar que todas as incógnitas possuem expoente unitário. Nós temos os coeficientes que acompanham as incógnitas e nós temos o termo independente, que também tem
com expoente 1. Todos eles com expoente unitário. Então, aqui nós temos a representação de um sistema linear, de forma genérica. Então, para que o sistema tenha solução, é necessário que o número de equações seja maior ou igual ao número de incógnitas. Ou seja, se existir 10 incógnitas, eu tenho que ter pelo menos 10 equações. Cada sistema recebe uma classificação quanto ao número de soluções. Ele pode ser possível e impossível. Possível, ele tem solução. Impossível, ele não tem solução. E o possível, ele pode ter mais duas classificações, que é o possível e determinado, quando eu tenho uma única solução, e o possível e indeterminado, quando eu tenho infinitas soluções. Então, vamos conhecer o sistema possível e determinado? Quando cada uma das incógnitas assume um único valor, isto é, o sistema tem uma única solução. Aqui nós temos o exemplo de um sistema linear com duas incógnitas e duas equações. X mais y igual a 10, 2x mais y igual a 13. Vamos resolver? Aqui a gente isolou o x, porque a gente não tem nenhum valor de nenhuma incógnita ainda, então a gente isolou o x, colocou o y aqui para o segundo membro. Então aqui nós temos, teoricamente, o valor de x. Esse valor de x encontrado a gente substitui nesta equação. Então aqui eu vou ter 2 vezes 10 que dá 20, faz o jogo de sinal, mais por menos é menos. 2 vezes y, 2y, mais o y, que já é daqui, ó, só repetir. Essa primeira parte aqui é referente a 2x, igual a 13. Então, aqui eu já estou vendo que eu só tenho a incógnita y. Então, eu resolvo essa equação e encontrei o valor de y igual a 7. Como eu encontrei o valor de y igual a 7, agora eu substituo na equação anterior, na equação de cima. Então, x que é igual a 10 menos y, x é igual a 10 menos 7, porque eu já encontrei o valor de y, e aí eu substituo e encontro x igual a 3. Professora, tem outra forma de se resolver isso? Tem sim. Vocês que já assistem minhas aulas presencial, vocês já sabem, eu sempre digo, a matemática ela é muito versátil. Então, existem várias formas de você chegar a uma solução, e não só por um método. Então, vamos ver uma segunda forma? O mesmo sistema, eu apenas subtraí a segunda equação, peguei a segunda equação e subtraí da primeira. Fica dessa forma. Então, o que é que eu faço aqui? Não é uma subtração, troquei o sinal dessa primeira equação, coloquei ela embaixo, porque eu disse que é a linha 2, que é essa aqui, menos a linha 1. Então, eu só organizei o meu sistema aqui de forma inversa. E agora eu faço a continha. Como vocês podem ver, eu tenho aqui mais y e menos y. Então, esse aqui já zera. E aqui eu vou ter 2x menos x, eu vou ter x igual a 13 menos 10, que é 3. Então, aqui de forma bem rápida, sem precisar fazer continhas muito longas, já encontrei o meu valor de x. E agora que eu tenho o valor de x, eu substituo. Então, eu tenho 3, que é o valor de x, mais y igual a 10. Y é igual a 10 menos 3, y igual a 7. Veja que dá o mesmo resultado. Resolvi de uma forma diferente, mas encontrei o mesmo resultado. Vamos ver geometricamente como é que se comporta essa equação, essas equações, esse sistema linear. Então, já inseri aqui no programa GeoGebra, inseri a primeira equação, x mais y igual a 10, inseri a segunda equação, 2x mais y igual a 13. E aqui nós temos
a representação gráfica do nosso sistema. Vou mexer aqui para vocês verem como fica. Olha, a gente tem a interseção de dois planos. Essa reta aqui no meio é exatamente a interseção. Os pontos que interceptam, que na verdade esses pontos formam a reta. Eita, tô com dificuldade aqui. Pronto. Agora ficou melhor de vocês verem. As duas equações, equação 1 e essa aqui é a equação 2. Elas interceptam e essa reta aqui é exatamente o local, os pontos onde ela sofre a interseção. Deixa eu virar aqui. A gente também pode virar ao contrário, para vocês verem de diversos ângulos. Então, aqui a gente consegue enxergar de uma forma bem melhor, geometricamente falando. Vamos para a nossa próxima classificação de sistema. Então, também nós temos o sistema possível e indeterminado. Quando cada uma das incógnitas pode assumir mais de um valor, ou seja, o sistema é possível, mas não pode ser determinado, pois ele tem infinitas soluções, né? É como o conjunto dos números reais. Eles são infinitos, os números naturais, maior que zero, são infinitos. A gente sabe 1, 2, 3, 4, 5, mas a gente não sabe qual é o último número. Quanto mais a gente escreve, mais infinitamente ele cresce. Então, a mesma coisa acontece com o sistema possível e indeterminado. Ele existe, os pontos de interseção, a reta, porém é inviável a gente calcular. A gente pode até fazer, vai encontrar alguns valores, mas eles são infinitos. A gente não vai conseguir chegar até o último valor. Então, nós temos como exemplo aqui o sistema também com duas incógnitas e duas equações lineares, x mais y igual a 2, 2x mais 2y igual a 4. Então, a resposta desse sistema, né, os pontos de interseção, eles são infinitos. Aí eu coloquei até alguns aqui. 1 em 1, 1 meio e 3 meios, 3 meios e 1 meio e assim sucessivamente. Quando as outras equações são combinações lineares de outra, nós temos um sistema possível e indeterminado. Professor, o que é essa combinação? Deixa eu circular aqui. O que é essa combinação que se refere aqui nesse conceito? É exatamente isso. Se vocês observarem, essa primeira equação aqui, ela é metade dessa. Essa daqui é o dobro dessa, ou seja, os valores que eu colocar aqui vai ser o mesmo que dará o mesmo resultado aqui, certo? Então, aqui eu tenho infinitos pontos, infinitos valores e todos eles vai dar o mesmo resultado. Lembrando, para um sistema ser possível, ou seja, ter solução, ele precisa atender, né, as equações precisam ser verificadas, precisam atender esses critérios. Ou seja, os valores que eu utilizar para x na primeira equação, eu utilizando na segunda, na terceira ou na enésima equação, vai ter o mesmo resultado. Mesma coisa, eu colocando o conjunto solução, ele vai dar a resposta lá do meu termo independente. Então, elas têm sempre que darem verdadeiras. Por exemplo, se eu uso, aqui nesse caso aqui, eu utilizei o ponto 1 em 1. Um para x e um para y. Se você substituir nessa primeira equação, você vai ter o resultado 2. Se você utilizar esse mesmo ponto para a segunda equação, substituindo aqui os valores, você vai ter resultado 4. Então, independente da quantidade de equações que eu tenha ou de incógnitas,
O conjunto solução que eu encontrar, ele deve responder, deve atender a todas as equações. Vamos colocar essa equação lá no gráfico. Para vocês verem como fica. Coloquei as equações no gráfico para vocês verem aqui como fica. Então, olha só como se comporta a interseção desses dois planos. Veja que é infinitamente, né? Quanto maior o meu plano, maior será a reta que intercepta. E aqui, deixa eu virar aqui para ficar melhor aqui. Eita, aqui. Aqui fica melhor. Então, geometricamente, os meus dois planos, né, as minhas duas equações se interceptam exatamente aqui nessa reta. Vocês podem verificar que eles cortam, os dois planos cortam um ao outro, de cima a baixo. Então, se ele tiver tamanho infinito, essa reta também vai prosseguir até onde o plano for. Então, nós também temos o sistema impossível. Quando as incógnitas assumem valores absurdos, isto é, o sistema não tem solução. Aqui nós temos, por exemplo, o sistema x mais y igual a 2 e x mais y igual a 5. Se vocês observarem, eu tenho uma soma aqui nas duas equações que dão resultados diferentes. Então, por exemplo, se eu usar, vamos colocar aqui, para vocês entenderem melhor, o conjunto solução 1 e 1. Vamos colocar aqui esse ponto, x e y. Então, vamos substituir na primeira equação. X é 1 mais y é 1 igual a 2. Então, essa equação é verdadeira. Vamos para a segunda equação. Lembrando que para o sistema ele ter solução, ser possível, as equações elas devem ser verdadeiras. Ou seja, no momento que eu substituir o meu valor aqui do ponto encontrado na minha equação, ela tem que dar exatamente o resultado aqui do meu termo independente. Então, aqui eu tenho x igual a 1 mais y igual a 1, que é igual a 5. 1 mais 1, 2. 2 não é igual a 5. Então, essa equação aqui, ela não existe essa equação, ela não atende ao sistema. Então, essa equação, essa segunda equação, ela não atende ao nosso sistema, ela não é verdadeira, certo? Se a segunda for verdadeira, a primeira é falsa. Então, eu não tenho como resolver as duas equações de forma que o mesmo ponto dê o resultado do meu termo independente. Então, os nossos sistemas lineares também têm uma forma matricial. Vamos conhecer? Então, todo sistema de equação pode ser representado por o produto de duas matrizes. A primeira com os coeficientes numéricos e a segunda das incógnitas, resultando numa terceira matriz dos termos independentes. E nós aqui temos um exemplo desse sistema. 3x mais y menos z igual a 4 e 2x mais 5 mais 7z igual a 0. E para eu escrever esse sistema na forma matricial, eu vou separar os meus coeficientes,
Aqui não tem, a gente considera 1, porque não precisa escrever 1. Então, nós vamos escrever esses coeficientes na primeira matriz, exatamente como estão aqui. Como vocês podem ver, 3, 1, menos 1. Lembre que o sinal acompanha. 2, 5 e 7. Vezes, aqui é uma multiplicação de matrizes. A minha segunda matriz vai estar com as incógnitas. Lembrando que essa matriz das incógnitas, ela fica uma matriz coluna. Ela não é uma matriz linha, ela é uma matriz coluna. Então, o meu x, ele vem na primeira linha. O meu y vem para a segunda linha. O meu z para a terceira linha. Igual, aqui eu vou colocar os termos independentes, 4 e 0, exatamente como está escrito aqui. A única que tem diferença é a matriz das incógnitas, porque ela tem que ser colocada na forma de coluna, matriz coluna. Então, aqui nós temos a representação matricial de um sistema. E nós ficamos por aqui e na próxima aula nós vamos conhecer melhor e aprender bem direitinho como resolver o sistema. Lembra daquele primeiro slide que eu falei um exemplo do nosso cotidiano? Pronto, vamos tentar resolver aquela situação através de um sistema linear.